Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E como eu sempre digo, nós estamos aqui para aprender com pessoas brilhantes que trabalham na área e que têm a carreira dedicada a esse bem tão importante que é a água na nossa vida. Tá? Então, hoje não vai ser diferente. Você que nos assiste, por favor, compartilhe o nosso material, ajude a gente a fazer um bem para o planeta, instruindo as pessoas aprendendo como é que funciona a água, trazendo informações. Se você puder compartilhar, fará um bem muito grande. E, se você puder, considere fazer uma doação para o Instituto. O Instituto é um instituto sem fins lucrativos e a gente vive da boa vontade e da gentileza e, claro, generosidade de pessoas como vocês. Agradeço demais a gentileza. Vamos lá. Hoje nós temos aqui um amigo meu de longa data. Ele já fez a piada de que tudo comigo é longa data, mas ele pode, como ele é meu amigo, ele pode fazer gracinha comigo, não tem problema. É o Márcio Costa Alberto. Ele é geólogo pela Unesp de Rio Claro e doutor pela mesma escola. Tem MBA em gestão de empresas e é coaching em programação neurolinguística. É presidente da empresa Geoinovações, Consultorias e Treinamentos. Vamos lá. Você vai cantar o que para a gente aí? Porque ninguém sabe desse seu talento aí, né? Mas eu sei. Brincadeira. Vamos lá, Muito Márcio. bom. Muito bom. Vamos lá, Márcio. Faz uma introdução sobre a sua carreira aí, de onde você veio para chegar até onde está, para onde vai. Conta para a gente aí. Bom, vamos lá, Everton. Bom, eu sou nascido em Santos e essa coisa aqui das guitarras vem de lá, né? Um berço roqueiro pra caramba, né? Então, é uma cidade que tem bastante produção de rock. E eu fui vocalista de banda cover do Ozzy Osbourne e Black Sabbath. Fui cabeludo e tudo mais, cara. Até tem na minha história lá no YouTube, tem alguns vídeos lá de eu cantando o Ozzy, fazendo um cover lá. Para quem quiser, acessa o meu YouTube lá e vai Olha, curtir um pouquinho das músicas. Eu não tenho certeza se eu recomendo. Eu recomendo. Assiste lá que você vai recomendar. Não, Bom, vamos lá. Saindo de Santos, então, eu tive uma chamada assim muito forte de fazer geologia, porque eu gostava muito de vulcões, achava um negócio bastante interessante e acabei escolhendo geologia. Depois de sair da parte de elétrica e eletrônica, né, eu fui parar na geologia e foi assim uma escolha muito bem sucedida, né? Foi uma escolha que basicamente alinhou muito com os meus objetivos de vida naquele momento. E desde então, quando eu entrei na universidade, eu já comecei a avaliar o que seria legal, né, eu continuar executando dentro da geologia, e a geologia ambiental tocou muito rápido, né, no meu coração lá, e comecei a trabalhar com o professor Leandro Serri nessa época, com geologia ambiental, na questão de riscos geológicos, né, que é uma coisa também que a água, né, acaba sendo um protagonista, né, desses riscos, obviamente pela intervenção do ser humano, mas as chuvas acabavam causando bastante problemas, né? Então, e aí a minha especialização começou a entrar na geologia ambiental dentro desse conceito de riscos geológicos. Mais com geotecnia, né? Mais com a parte de geotecnia, assim, tipo, essa coisa de, né, proteção do cidadão ali, para que, né, evitasse mortes, evitasse acidentes. Então, essa era a minha atuação, né, durante a minha graduação, foi praticamente esse trabalho que eu desenvolvi. Fiz estágio no IPT com essa questão, né, trabalhando com as principais mentes que desenvolveram, né, todos os procedimentos, né, de avaliação de riscos geológicos aqui no Brasil, e isso, para mim, foi uma experiência incrível, né? Eu pude conviver realmente com pessoas, né, inovadoras, pessoas que se preocupam com a sociedade de maneira geral. E isso cada vez... E as pessoas são pessoas legais, isso que é o legal. São pessoas incríveis, exatamente. E o mais legal é que isso cada vez mais estava se alinhando ali com os meus objetivos, com os valores, tal, que naquela época eu nem entendia muito dessa questão de valores e princípios,
mas estava alinhado, estava entrando ali no eixo. Mas, infelizmente, quando eu me formei, né, ou felizmente, talvez, vamos ver aí, o investimento em políticas públicas naquele momento para esse tipo de trabalho era muito pequeno, né, e não tinham vagas disponíveis para trabalhar com isso. Geralmente está associado ao poder público, esse tipo de trabalho, né? E aí... O trabalho, você está falando trabalho de prevenção, né? Exatamente, é a prevenção e até mesmo de atendimento de problemas mesmo que de fato aconteceram. E aí foi o momento, então, de ir trabalhar. E surgiu, então, a possibilidade de trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas, numa época em que saiu os procedimentos de licenciamento de postos de combustíveis. E aí foi quando deu um boom muito grande na criação de empresas aqui no Brasil para atender esse mercado. E eu fui convidado, fui trabalhar na Servimar, né, na época. E desde lá, então, né, praticamente desde que eu me formei, eu venho trabalhando com isso. Aí resolvi me especializar nisso, porque também passou a se alinhar com os meus objetivos. Né? E foi aí que eu tive contato pela primeira vez com você, né? Através da sua dissertação lá de mestrado, né, que fala exatamente dessa questão de contaminação em postos de combustíveis. Né? E é isso aí. Isso sim. Essa é a minha evolução. Isso sim faz muito tempo. Então, e aí, né, assim, eu acho que assim, né, eu acho que entra aqui, né, duas questões que a gente está conversando, né, que é da onde eu vim. Então, da onde eu vim é isso, passei a me especializar nessa questão, fui fazer mestrado e doutorado em modelagem matemática, que era algo que aqui no Brasil ainda não era, né, uma coisa muito considerada nesse meio de gerenciamento das contaminadas, era uma ou outra empresa ali que usava esse tipo de ferramenta. Sim. E isso acabou me impulsionando, né, para continuar trabalhando cada vez mais com isso. Né? E foi então que eu passei a atender alguns contratos Petrobras, né, e foi muito legal isso, porque me deu uma experiência gigantesca em governança e gestão, né, de áreas contaminadas, e me abriu portas, né, para evoluir na carreira, né, saindo ali de assessor, consultor, virando gerente de grandes empresas aí que atuavam na remediação de áreas contaminadas. Legal, legal. Então, a sua não foi exatamente uma decisão, você foi meio que empurrado ou você acabou decidindo pelas áreas contaminadas? Não, eu decidi pelas áreas contaminadas, porque quando eu entrei no mestrado, a minha ideia não era trabalhar com áreas contaminadas, era continuar o meu trabalho com riscos geológicos, mas aí eu comecei a entender que, na verdade, uma das grandes necessidades que a gente tinha de desenvolver no mercado e desenvolver o meu conhecimento era com áreas contaminadas. Então, eu resolvi focar nisso e foi uma escolha muito bem sucedida também. Foi uma decisão muito bem sucedida. Né? Foi, vamos dizer assim, uma empurrada, porque era o que tinha de necessidade no mercado naquela época, mas também foi uma decisão de continuar nisso, né? Que eu poderia ter decidido não continuar. Claro, então, claro. Legal. Bom, mas você tem, então, experiência com geologia, águas subterrâneas, vapores, sim, você teve uma empresa de sim, vapores no solo, e neurolinguística. Tudo a sim. ver. Conta aí pra Na gente. verdade, assim, eu vou começar com a questão da neurolinguística, cara. Isso. Conta Para aí. entender o que tem Gosto tudo desse a ver. assunto. Eu gosto de ali bastante. Não É, virei um coach, é. mas gosto do assunto. Vamos lá. Assim, hoje eu não sei se eu me considero um coaching, né, na palavra em si, mas vamos começar pelo porquê da programação neurolinguística. Né? Independente de qualquer escolha que a gente faça de profissão ou de área de atuação, a gente vai ter que viver, e por que não viver da melhor maneira possível. Né? E a programação neurolinguística ajuda justamente a gente entender como a gente funciona internamente e como é que a gente pode funcionar melhor ainda, né? Deixando de ter certas preocupações, deixando de atuar de algumas maneiras que impactam a si mesmo e aos outros. Então, a programação neurolinguística ajudou nesta questão e ajudou também a ativar, né, a necessidade e a vontade de empreender, né, e que estava ali escondida, que estava funcionando dentro das empresas como um intraempreendedor, né, mas não estava
ainda alinhado com um grande objetivo meu, que era criar algo diferente, né? Algo mais impactante para o mundo. Então, isso ajudou muito a programação neurolinguística. E aí, paralelamente com isso, a gente estava num momento que a intrusão de vapores estava começando a crescer ali no Brasil, apesar de já ser usada há muito tempo, e despertou a necessidade, por exemplo, tinha uma lacuna muito grande no mercado, né, de empresas que faziam esse tipo de serviço. Então, a ideia foi constituir uma empresa que fosse especializada em intrusão de vapores e começasse a estudar esse mercado, né, de fato, para trazer soluções que trouxessem contribuição para o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Com o desenvolvimento da empresa, obviamente, eu tive que, né, eu tive que sair da empresa, né? A Vitória, minha esposa, acabou assumindo, até por outros compromissos que eu também assumi profissionalmente, né? E aí, depois de um tempo também, a Vitória também acabou vendendo parte dela na empresa. A empresa continua funcionando, né, a EVS, mas a gente não faz mais parte dela hoje e a gente deseja muito sucesso lá para o pessoal, né? E que eles continuem com a missão que a gente criou naquele momento, que era de evoluir com esse mercado. E tem tudo a ver, né, geologia, água subterrânea e vapor e áreas contaminadas. Por quê? Porque a gente está falando sobre proteção, preservação, conservação e remediação de recursos extremamente importantes, né, para a sociedade, onde a gente usa recursos do solo para a agricultura, a gente usa os recursos de água subterrânea, né, para o nosso consumo, dessedentação de animais para a agricultura, e remediar áreas é uma das coisas que a gente precisa fazer, né, de fato, para conseguir ainda manter ou melhorar os recursos que a gente tem disponível aí. Eu concordo completamente. Isso faz parte do Instituto Água Sustentável. A gente quer que, na verdade, o uso de água seja sustentável, não simplesmente resolva um problema agora e lá na frente uma geração futura pode ter que pagar a conta, como nós já estamos pagando conta de gerações Sim. anteriores, né? Então, Sim, com certeza, com certeza. A própria remediação já é uma conta que a gente paga de gerações anteriores e até atuais também, não só as exatamente, até anteriores. de gerações atuais. Mas grande Sim, parte, né, as grandes contaminações são gerações anteriores, sem dúvida. anteriores, É sem verdade. dúvida. Mas só Sem mais um dúvida. detalhe: como é que a neurolinguística ajudou? Explica um pouco de neurolinguística, porque nós estamos numa área de técnicos, nem todo mundo conhece É. esse assunto, só para explorar teu coaching aí. O que me ajuda hoje, né, a neurolinguística, ela me ajudou a entender aí de fato quais eram os meus valores, meus princípios, o que eu gostaria de fazer, né, na minha vida aí para a sociedade. E isso, obviamente, me colocou na trilha do empreendedorismo. Isso me fez abrir já inovações, né? Isso me trouxe até onde eu estou nesse momento, né? E tá me possibilitando enxergar as trilhas que eu vou seguir para o futuro, né? As trilhas que eu preparo para seguir para o futuro, né? E principalmente para a gente ter uma vida que seja feliz agora, nesse instante, quando eu estou falando aqui com você, e em qualquer momento que a gente tem. A gente é sempre feliz porque a gente tem que ser grato àquilo que a gente está vivendo, né, a todo instante. Todo instante a gente tem que agradecer pelo simples fato de estarmos vivos. E a PNL ajuda a enxergar muito essa questão, né? Tipo, você começa a entender ali a tua mente, como é que ela funciona, como é que você faz para você se impulsionar, né? Como é que você faz para aguentar e viver esse dia a dia do empreendedorismo, né? De tocar uma empresa, de transformar, né, um consultor técnico em uma empresa que está sendo formada por mais consultores técnicos, né? Ou seja, e aí ajuda justamente numa liderança mais eficaz, numa liderança mais eficiente, a entender o próximo e entender como é que você consegue melhorar, né, a tua interação com esse próximo e a interação desse próximo com o próximo que está do lado dele. Então, a PNL ajuda justamente a você melhorar essa forma de você conviver com as pessoas, né? Por isso que ela, para a gente hoje, é um valor muito grande, a gente aplicar a PNL na nossa vida e na nossa empresa.
Pô, muito legal. E como que uma pessoa, como alguém pode ajudar o meio ambiente sendo empresário como você? Porque muita gente fala, pô, empresário tem aquela pecha negativa em geral, né? Que é um destruidor. Qual a sua visão em relação a isso? Não, eu sou empresário, então eu sei que conheço muita gente que são empresários totalmente do bem, não entendo também por que tanta negatividade. Quer dizer, até entendo. Mas você, quero saber de você. Como é que o Bom, empresário... vamos lá, acho que começando com essa questão, né, do empresário endemonizado, vamos dizer assim, né, se eu posso usar essa palavra, né? Infelizmente, a gente carrega esse estigma por gerações passadas, né, por gerações anteriores, e isso, obviamente, ainda por gerações atuais também, porque nós ainda temos empresários que não compactuam com o capitalismo consciente, vamos dizer assim, né? Mas eu, como empresário, eu entendo que depois de muito refletir sobre essa questão e passar por alguns processos de autoavaliação, eu entendo que eu, como empresário, eu tenho uma missão que é formar outras pessoas que estejam associadas às minhas causas, né, que estejam relacionadas com as minhas causas e que possam multiplicar, né, essas minhas causas, esses meus objetivos, né? Então, e com isso, né, eu como empresário, eu não fico só para mim os recursos, né, as riquezas que eu gero, eu divido isso com outras pessoas, para que outras pessoas comecem a se tornar também oradores dessa minha causa, dessa minha missão. Então, essa é a forma que eu enxergo, né, como empresário, de poder ajudar o meio ambiente. Além disso, quando, né, você mesmo falou aí, né, de network, né, quando você é um empresário, começa a conviver com outros empresários, até para você conviver com outros empresários que já estão em patamares diferentes de você, para você aprender, né, como chegar lá. Você, como empresário que tem essa missão, né, da questão ambiental, você começa a levar essa questão ambiental para esses outros empresários que ainda não têm clareza sobre esse assunto, que realmente é bastante invisível aí, né, para os olhos da sociedade de uma maneira geral. Então, eu vejo dessa forma, né, tipo, capacitando pessoas, né, multiplicando e levando o nosso recado para outros empresários. É verdade. A gente tem, só complementando, eu concordo com você totalmente. Mas hoje a gente vê com o ESG, né, Environmental, Social and Governance, nas empresas, que as pessoas estão acordando que é bom negócio você fazer as coisas corretamente, né? Porque o consumidor final está olhando, está avaliando, né? A empresa que não se preocupar com isso vai pagar o preço lá na frente por ter dado o passo errado, concorda? Positivo. A gente até tem um caso bastante recente, né, indo para o lado do investimento, que é onde sensibiliza a maior parte das pessoas, né, a questão econômica e financeira. Quando a gente entra na questão dos investimentos, né, em ações, em capital, hoje já temos empresas, né, que estão vinculadas a índices de sustentabilidade, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa, né, de Nova York. A gente tem o índice Dow Jones, aqui a gente tem o índice de sustentabilidade da B3, né, que você precisa cumprir certos requisitos para estar alocado, né, nessa lista de empresas que começam a ter uma visão diferente, porque elas têm uma preocupação, né, mais global com a questão ambiental, social e financeira. E aí, a gente tem empresas, por exemplo, que causaram alguns acidentes bastante grandes aqui no Brasil, que acabaram saindo dessa lista, porque se o simples fato de ter acontecido aquele acidente, né, mostrou que havia uma falha na questão da sustentabilidade, que ela simplesmente foi removida, e para voltar para dentro vai ter que mostrar que muitas ações têm que ser feitas, né, para conseguir retornar e estar lá dentro. É isso. E as empresas verdes, como o pessoal tem chamado isso, né? Elas têm dado resultado, em média, melhores do que as outras. Ou seja... Exatamente. Hoje a gente tem uma gama de recursos que já foram explorados, já foram transformados e podem ser
reutilizados, reciclados, né, repensadas uma nova forma de ser usada, que você vai gastar muito provavelmente uma energia muito semelhante a você explorar um recurso novo. Então, a economia circular acho que vai vir muito forte junto com o ESG, né, que você comentou aí. Concordo com E você. vai acabar surgindo nós vamos criar uma sociedade diferente no uso de recursos, sem dúvida. Sem dúvida, concordo. Bom, você tem uma longa história em áreas contaminadas, fez doutorado no assunto, como você já disse aí. Conta o que você viu da evolução ao longo dos anos, né? Na sua experiência aí. As águas subterrâneas, que é o teu foco principal, estão melhor protegidas hoje do que estavam no passado? Tem mais coisa para fazer? O que você acha? A gente poderia estar dando passos mais largos em relação à sustentabilidade no quesito das águas subterrâneas, por exemplo? Eu acho que assim, o que eu vi ao longo da minha história, né, em áreas contaminadas, assim, que eu acho que eu já estou com 21 anos nesse mercado, então acho que eu vi bastante transformações acontecendo. A gente tem procedimentos melhores, né, a gente tem equipamentos, né, tecnologias mais eficazes e eficientes na detecção de contaminações. A gente tem a capacidade, né, hoje de interpretar dados muito mais rápido, né, e com muito mais profundeza quando a gente, né, vai para o lado da ciência de dados. A gente hoje tem condições de trazer muito mais à luz, né, as informações que a gente produziu e vem produzindo. Então, acho que a gente teve um grande avanço aí, né, de fato, né, nesse sentido. Que eu não vejo muito de avanço. Que a gente, apesar de ter tido todas essas transformações, ainda temos algumas atuações, né, de empresas e consultores que ainda estão associadas a uma proteção do cliente e não uma proteção e preservação do meio ambiente. Então, acho que a gente precisa começar a melhorar um pouco essa questão, até porque a gente precisa ter mais decisões baseadas no julgamento técnico, né, e nessa coisa dos dados que a gente tem produzido, do que de fato em julgamentos jurídicos que a gente tem visto, né, ao longo dos anos, o quanto os julgamentos jurídicos eles levaram a não ações, né, a protelação de uma série de problemas ambientais que a gente vê pelo mundo, e a gente precisa, obviamente, usar aquela balança da justiça e colocar um pouco mais de peso técnico nela, para que ela, de fato, comece a funcionar como uma justiça real e verdadeira, como a gente pretende e enxerga que tem que ser o mundo. Então, Não, eu entendo, eu entendo o que você está dizendo num ponto assim, a gente tem uma decisão econômica que é muito pragmática. E pragmatismo exagerado, ele também não é bom. Pragmatismo, por definição, é tomar o útil como verdadeiro, né? Como sim, correto. sim. E às vezes você faz uma coisa que é útil e que é mais conveniente naquele momento, mas não necessariamente isso vai ser sustentável. Então, pragmatismo ele conflita um pouco com sustentabilidade, você não acha? Na área, a gente enxerga isso nas áreas contaminadas, você não enxerga isso? Sim, eu enxergo muito isso. É até uma questão que é bastante polêmica, né? A questão de reabilitação para uso declarado, por exemplo. Né? Eu acho que é viável, né? Acho que é economicamente sustentável nós tomarmos decisões desse tipo, até para a gente não tornar uma área, né, que fique ali à mercê, né, de um desuso, né, e não de um aproveitamento econômico. Acho que a gente tem que ter esse tipo de coisa, mas eu percebo que o que eu enxergo é que a percepção das pessoas é que quando eu defino, né, a reabilitação para uso declarado, eu deixo de ser responsável. E, na verdade, não é. Você ainda continua com o meio contaminado, você ainda continua com a presença de contaminantes que ainda oferecem riscos se tiver uma mudança de uso, uma mudança de características da área, e a gente tem essa percepção jurídica de que ser sua responsabilidade. Por isso que eu bato nessa tecla de que
a gente tem que aliar cada vez mais as decisões técnicas com as jurídicas para que o peso técnico, né, se torne mais útil no processo, né, nesse pragmatismo econômico, como você trouxe aí. Nos Estados Unidos a gente já está tendo, como lá tem remediação há muito mais tempo, né? A gente já está vendo remediações que tinham sido consideradas definitivas e estão retornando, né? Você conhece esses casos? Sim, sim. Inclusive, recentemente saiu uma publicação sobre os PIFAs, né? E tem aproximadamente 120 mil casos, né, com possibilidade de presença de PIFAs. Cara, isso tudo vai retomar casos emblemáticos e nós não vamos... E, assim, o caminho que a gente vive hoje dentro de áreas contaminadas é igualzinho o caminho que a gente viveu, né? Que os Estados Unidos viveu. Então, o nosso caminho não vai ser diferente. Nós vamos ter retorno de casos, a gente vai ter reabertura de casos, a gente vai ter novas descobertas de novos contaminantes, e isso vai ser um ciclo que para o futuro é bastante grande, bastante impactante. Eu também acho. A vantagem, hoje em dia, com comunicação muito mais rápida, a gente consegue já saber o que está acontecendo e tentar evitar, né? Isso é uma vantagem. Antes, quando eu estudei lá no século passado, que artigo você tinha que pedir para a biblioteca para vir um artigo impresso, então demorava muito tempo para a informação andar. Hoje não tem mais isso. Hoje alguém publicou lá, você já sabe. Né? Com certeza. Esse é um avanço bastante grande, né? Que eu acompanhei também, né? Quando eu entrei na universidade, a gente ainda usava o sistema do Komoot, né? Que a gente pedia artigos via compartilhamento entre bibliotecas. Verdade. Hoje não tem desculpa de você fazer. Você que fez mestrado e doutorado, naquela época, você conseguia, assim, você se limitava à revisão bibliográfica porque não dava para dissecar o assunto. Hoje não tem mais desculpa, né? Hoje não tem mais desculpa, acho que até tem que aumentar o tempo de mestrado e doutorado para a galera fazer uma boa revisão bibliográfica. Os seus alunos aí vão aplaudir nessa entrevista. Não, na verdade não tem que fazer isso, tem que ser um pouco racional na hora de fazer a revisão bibliográfica e ser mais direcionado. Mas Márcio, assim, todo mundo está fazendo revisão bibliográfica com mais material. Então, você já parte de trabalhos que já fizeram uma revisão muito mais ampla. Sim, você não está mais fazendo não é mais aquela dificuldade. Então, sem dúvida, sem dúvida. Já tem o resumo do resumo do resumo, né? Exato. Então, já está adiantado. Isso aí, as coisas andam rapidamente, né? Muito rapidamente. Então... É verdade. Mas é interessante que quando a gente aumenta a disponibilidade de informação, aumenta a reclamação. Porque aí o pessoal vai, é muita coisa para ler. Cara, leia. Põe aí no leitor de PDF que você consegue pôr para escutar, inclusive. Tipo, não precisa nem ler. Eu tenho grande experiência como professor. Sempre vai ter reclamação, não adianta. Sempre vai ter. O choro é livre, não é? O choro é livre e de graça ainda, né? De graça. É verdade. Mas é assim que a gente anda, né? O professor está ali para empurrar. Faz aí, vamos lá, você consegue. Faz aí, O estímulo tem que vir do professor. O estímulo também chamado como chicotinho, né? Mais ou menos isso. Bom, vamos lá, voltando ao assunto das águas subterrâneas aí que a gente está vendo. De fato, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo nas nossas ações e nas formas como nós enxergamos o problema. Essa é a tônica da ciência e das pessoas. Hoje tem muita conversa de negacionismo, não sei o quê. Mas ciência vive de você reavaliar o que você fez, né? E senão não evolui. Então tem que reavaliar e refazer, e a gente está sempre evoluindo nesse sentido. Legal. E à luz de novas descobertas e novas tecnologias, né? A gente começa a enxergar o mundo com muito mais detalhe, com muito mais precisão, e aí, obviamente, surgem novas teorias, novas formas de enxergar. Essa é a parte linda da ciência. Essa é a parte linda, exatamente.
Vamos lá, isso se aí. você pudesse fazer algo para mudar rapidamente, para melhorar o mercado, né, que pudesse acontecer, você saberia dizer o quê? O que você Olha, poderia... eu acho que tem algumas coisas, né? Sim, ou sei lá, dezenas de coisas, mas vamos lá, eu separei aqui 3 coisas importantes. A primeira, e acho que tem que parabenizar aí, né, você e a Bruna, é começar a usar veículos de informação que sejam mais abrangentes e que cheguem a mais pessoas e pessoas diferentes dos técnicos, né? O nosso assunto tem que começar a chegar e sensibilizar economicamente quem está na outra ponta, que não tem essa preocupação, né? E não está envolvido diariamente na questão técnica. Então, acho que isto é algo que, talvez, com a velocidade da comunicação de hoje, a gente conseguiria fazer de uma forma mais rápida, né? A outra coisa é programas de capacitação urgentes, né? Dos técnicos, dos órgãos fiscalizadores, para que eles sejam os grandes multiplicadores dentro dos seus estados, municípios, né, para que as ações comecem a ter mais eficiência, efetividade, sejam mais rápidas, né? E uma terceira coisa, né, tipo, é aquilo que eu já falei ali atrás, que é menos jurídico, mais técnico, né, e não que isente o jurídico, não que seja um pragmatismo sem o jurídico, ao contrário, né, que as decisões sejam bastante equilibradas e sejam de fato justas. Acho que essas 3 coisas, se elas fossem executadas, vamos dizer, sem nenhum tipo de impedimento, mudaria muito rápido, né, a nossa visão aí de mercado. E como fazer isso? Você tem alguma ideia? Olha, eu acho que botando a boca no trombone, cara, né? Se a gente for olhar para a história, quais foram os movimentos que transformaram a sociedade, né? Falando aqui de feminismo, falando aqui de até da causa ambiental, né? E uma série de outros tipos de movimentos que sensibilizaram a sociedade, é causando impacto, né? Causando impacto, que eu digo, causando choque, né? Choque de realidade nas pessoas, né? Como o próprio artigo que vocês publicaram agora no Estado de São Paulo, né? Tipo, estamos secando os continentes, né? Ou seja, é mostrar para a sociedade, cara, que se a gente continuar nessa situação que a gente está hoje de consumo e de uso dos recursos, 2050 vai se transformar em 2030, né? Nós vamos trazer 2050 para 2030, ou seja, vai ser muito mais rápido do que a gente pensa, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a chocar. Acho que a gente tem que começar... Né? O feminismo botou os seios de fora, né? O Greenpeace, né? Tudo bem, tem toda aquela coisa de sensacionalismo, de alguma maneira, mas eu acho que eles conseguem chocar e conseguem mostrar a realidade para o povo que não consegue ver a parte técnica, né? Eles veem a parte sensível e emocional. Então, se a gente não tornar emocional, a gente não vai conseguir transformar isso. Então, para ser rápido, tem que ser emocional. Aí a PNL ajuda muito. Exatamente, Porque exatamente. A ela tomada de consegue... decisão inicial é sempre emocional, É, né? é. É verdade. Então, a gente tem que mostrar a dor, a gente tem que mostrar a dor, porque a sociedade se movimenta muito mais pela dor do que pelo desejo. Então, quando a gente mostra a dor do que ele pode estar vivendo hoje ou estar vivendo no futuro, né? E aí, tocando na questão de sustentabilidade dos negócios, né, daquele grupo de empresários, eu acho que é uma forma de a gente causar uma transformação rápida. Bom, então vamos tentar abusar da sua boa vontade aí. A gente está cada vez precisando mais de água no mundo, a gente já sabe disso. Uhum. E as águas subterrâneas, que 98% da água do planeta, da água doce líquida no planeta, está na forma de água subterrânea. Elas são invisíveis para as pessoas. A gente vai ter nas Nações Unidas no ano que vem o tema Making the Invisible Visible. Pela primeira vez vai ter uma informação mundial, ou pelo menos uma tentativa de divulgação. Você é um comunicador, você está sempre nas redes sociais, você está se desenvolvendo nisso daí, você está criando essa habilidade, já tinha uma habilidade, agora está melhorando muito, né? Você enxerga alguma fórmula para a gente melhorar a visibilidade dessas causas?
Eu acho que mais pessoas têm que criar coragem, né, e começar a falar desse tema. Eu acho que essa é uma das formas, né? Eu acho que, por exemplo, voltando um pouco no artigo que vocês publicaram no Estado de São Paulo, usar veículos de comunicação que sejam mais abrangentes também é uma outra forma. Aquilo que eu falei no começo, né? Nós, como empresários que participamos de grupos né, de networking ali com outros empresários que não estão associados ao nosso tipo de negócio, a gente precisa levar isso para eles também e mostrar para eles e sensibilizar o quanto isso pode significar, né, de impacto econômico e de sustentabilidade dos negócios. Eu acho que a gente tem que começar a girar em torno, né, do que sensibiliza de fato as pessoas, que e como a gente criou isso culturalmente, né, é a questão econômica e financeira. Eu acho que a maior forma da gente sensibilizar o mundo é isso. Então, no meu ponto de vista, por exemplo, vamos dizer, o que eu vou fazer é mudar a minha comunicação e começar a mostrar muito mais números e muito mais o que pode acontecer, né, de fato, com o uso do recurso de forma desorganizada, né, e irresponsável, do que, de fato, somente fazer uma publicidade para o meu negócio, por exemplo. De fato, chocar e mostrar as realidades que a gente tem que mostrar, né, colocando o dedo na ferida financeira. E acredito que isso tem que ser feito por mais pessoas. Mais pessoas têm que transformar isso numa causa, né? A gente tem que se juntar, né, em torno de uma causa e transformar isso em comunicação para o mundo. Eu concordo com você. Na verdade, esse artigo que você mencionou aí, vocês vão poder acessar, a gente vai deixar o link aqui embaixo, né? Exatamente. A gente tem uma causa importante, né, a defender. Nós estamos drenando os continentes, estamos secando, estamos mandando água do continente para o mar. E nós precisamos de água doce aqui, porque a população está aumentando, a qualidade de vida está aumentando, que é ótimo, né? Então a gente tem que aprender a cuidar. E aprender a cuidar, espalhando a informação, isso já é importante. Só que, aproveitando de novo o seu embalo aí, dentro da parte de ESG de empresas, as empresas não têm essa preocupação completa de fazer o ciclo da água. Você não percebe isso? O pessoal cuida de acordo com a lei, mas as leis estão sempre atrás das demandas sociais e ambientais. A lei é quando causa necessidade, cria-se uma lei. Elas nunca estão, né? Então, a gente precisa pensar. Como é que você enxerga isso daí? Você vê isso também no seu dia a dia? Eu vejo isso muito, né? Eu trabalhei muito tempo com grandes empresas e a gente vê que, de fato, a legislação a cumprir é o grande motivador, né, das empresas atuarem na questão ambiental e não necessariamente uma ação voluntária, né, ou muitas vezes vem de uma ação corporativa, mas que atende uma legislação internacional ou de um outro país, acaba trazendo isso, né, para as outras unidades das empresas. Eu acho que, de fato, esse conceito do ESG, acho que hoje vem complementar um pouco do que era a sustentabilidade ali um pouquinho atrás, né? Sim. Porque começa a mexer nessa questão da governança, da gestão. E eu acho que, mais uma vez, onde nós temos que atacar é na parte econômica que vai mexer nessa governança, né? Claro. Porque o mais importante para uma empresa é a governança. Então, ela sempre vai pensar com foco em governança. Então, a gente tem que começar a mostrar para eles o quanto a parte ambiental e social pode interferir nessa governança e, consequentemente, na longevidade do negócio. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa focar muito na nossa comunicação. Eu acredito muito na boa vontade do pessoal técnico de empresas. Eles, estando conscientizados, eles agem de acordo. A gente precisa, de fato, fazer o trabalho. Como eu acredito nisso, a gente criou o Instituto Água Sustentável para trabalhar nesse sentido, de fazer conscientização. Eu acredito, sim, as pessoas, vários técnicos, como a gente está conversando aqui, compartilham da mesma boa vontade e da mesma intenção. Só precisa ter ferramenta e conscientização. E isso é educação, leva tempo, né? Leva tempo. É verdade, é verdade. Vamos lá, você tem sido um apoiador das causas voluntárias, né? Como no Groundwater Project, onde eu faço parte, né? Você está lá
traduzindo um livro. Aliás, eu preciso puxar tua orelha para você entregar esse livro logo. Sim. E também você ajuda no Instituto Água Sustentável, e você, como editor agora da revista Águas Subterrâneas, que é a revista científica dessa área no Brasil, né, que é de acesso gratuito. Vocês, todos os que estão assistindo, por favor, podem acessar. Agora a gente está trabalhando, né, para os artigos estarem todos publicados em inglês. Você está cuidando, ajudando isso para a gente. Conta para a gente aí, por que você trabalha, qual é o teu intuito, o que te motiva a fazer trabalho voluntário, e se você recomenda para as outras pessoas também. O que me motiva para o trabalho voluntário, a primeira coisa é a satisfação de saber que eu estou contribuindo com outras pessoas. Acho que isso é uma das principais funções da gente fazer um trabalho voluntário. E, minimamente, eu vou sair sabendo mais, né? Porque eu vou estar ali traduzindo um texto, né? Vou estar ajudando a traduzir um texto e vou aprender, né, com isso. Então, no mínimo, eu vou ter esta sensação de ajudar o outro e aumentar meu conhecimento. E poder ajudar a multiplicar esse conhecimento, né? Não só contribuir com o outro, mas multiplicar o conhecimento, porque aí torna acessível para aquele cara, por exemplo, que não sabe inglês ou que tem um pouco mais de dificuldade de ler, e até mesmo para facilitar a leitura, né? Tipo, ler inglês não é tão difícil assim, é uma coisa simples para quem aprendeu, mas para quem não aprendeu e tem um pouco de dificuldade, vai demorar mais. Então, por que não ler em português, né? Então, acho que isso são as coisas que me motivam, e eu acho que são essas coisas que tem que passar a motivar as pessoas também, né, a fazer voluntariado para esse tipo de coisa. Então, eu entendo que é dessa forma, e incentivo muito o voluntariado, sim, acho que é importantíssimo. E na ponta contrária, né, o que nós estamos fazendo hoje com a revista Águas Subterrâneas, a gente está levando o nosso conhecimento em português para inglês, né, para multiplicar o nosso conhecimento para fora do país, né? Ou seja, a gente está fazendo duas pontas, né? A gente está trazendo conhecimento de fora para dentro do país, né, multiplicando aqui e começando a multiplicar daqui para fora. Explica para quem não sabe como é que é, o que está acontecendo aí na revista Água Subterrânea. A gente está pegando os artigos, né, que estão chegando e estão sendo aprovados para publicação em português. Estamos com alguns voluntários fazendo a tradução para o inglês, né, porque a gente tem a dupla língua ali na revista, né, para poder, obviamente, aumentar a relevância dessa revista para que elas comece a ser consultada por pessoas fora do Brasil. Então, esse é o grande objetivo nosso, né, e tornar a ciência brasileira cada vez mais relevante fora do Brasil. Verdade, é verdade. A gente teve uma surpresa extremamente agradável na quantidade de voluntários, né? Sim. Porque muitas vezes o autor não tem um domínio muito bom, ele fez um artigo que foi aprovado, né, na revista, não tem qualidade, mas ele não tem domínio do inglês, né? E aí, então, a gente passando para inglês, as revistas em inglês têm um fator de impacto maior, né? E com isso ganham os autores, ganha a revista, ganha a sociedade como um todo pela divulgação mais ampla. Muito interessante. E eu fiquei muito feliz que a gente agradeço a você pela boa vontade, né, de ter aceitado ser o editor, que eu também preciso puxar sua orelha, porque agora eu sou seu chefe nisso daí. Tá certo. Tem que puxar mesmo. É isso aí. Né? Mas tem andado bem, eu agradeço, muito legal, muito legal. Legal. Eu que tenho que agradecer também pela oportunidade que você trouxe aí, acho que eu fico bastante, de fato, lisonjeado aí por participar desse processo, né? Então, agradeço bastante, de fato, vocês aí. Não, que isso, legal, a gente que agradece. Ô, Márcio, o nosso tempo já está chegando no final, aí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, por favor, deixa um recado para o público aí, a gente vai fazer uma divulgação, eu peço que você coloque a sua opinião aí, convide os seus seguidores a nos apoiarem também, a gente precisa de mais gente como você lutando pela boa causa de cuidar das águas do planeta. Por favor, pode deixar suas considerações. E eu já agradeço muito pela gentileza de participar com a gente aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu agradeço muito aí, Everton, pelo espaço de poder trazer aqui as minhas ideias, minhas
concepções a respeito de meio ambiente, água subterrânea e de empresas e tal. Eu acho que assim, a gente precisa hoje de pessoas que publiquem mais, a gente precisa de pessoas que divulguem mais aquilo que faz, né? Nem que seja na sua própria casa, na sua própria família, na sua roda de amigos, né? Leve aquele assunto seu de uma forma, obviamente, simples e fácil das pessoas entenderem, para que a gente comece a criar uma rede de pessoas sensibilizadas com esse assunto, né? E que as pessoas incentivem, né, iniciativas como as nossas, de ir para as redes sociais, de criar canal no YouTube, criar, né, o seu personagem lá, o Professor Água, e incentive cada vez mais produções referentes a isso, né, que as pessoas, se não forem colaboradores, né, com a produção de coisas, mas pelo menos que colaborem com o dinheiro para que isso, né, tenha longevidade e a gente consiga levar mais longe isso, né? Então, e sem dinheiro a gente não consegue, né, fazer nada desse tipo de coisas associadas a causas, né? É verdade. E eu convido todos que trabalham com isso, né, a se sensibilizar com essa causa, né, que acho que vai ser levantada aí pelo Instituto Água Sustentável, pelo Groundwater Project, né, de levar para o mundo qual é a importância das águas subterrâneas, né, de proteção das águas subterrâneas e o quanto isso é importante na nossa economia. Então, acho que esse é o grande recado final, né? Legal, obrigado. Agradeço ao Márcio, agradeço a todos pela audiência. Peço novamente que vocês compartilhem com os colegas, você que gosta da causa da água no nosso planeta, que precisa cuidar. Compartilhe, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha para poder aumentar a divulgação e conscientização da população. O mundo precisa de água. Agradeço a todos. Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Obrigado, até logo.